aberta com o primeiríssimo convidado da 5ª temporada do Entre Manas, o Rodrigo Manzan. Oi, gente! Que prazer! Prazer! Tão gostoso aqui nosso papo. Nossa, tá sendo uma experiência rendendo, fantástica. Tá rendendo. Experiência linda. Obrigado pelo convite, muito Imagina, bom, a gente gratidão. que agradece. Rodrigo, a gente vai trazer um tema aqui que a gente traz muito no Entre Manas, que é paternidade, maternidade. A gente gosta muito de falar sobre isso. Sim. Como que você enxerga a sua paternidade? Pra você, como que é essa sua relação? Nossa. Eu acho que paternidade tem uma coisa mágica, né? E o que é mágico é transformador, né? Quando eu penso na paternidade, eu não posso deixar de falar qual o momento mais crucial da minha vida. Se eu tivesse que escolher um momento, assim, aquele momento que se fala assim, que eu percebi uma virada de chave fantástica, foi o nascimento da minha primeira filha. Eu lembro que eu fiquei, né, ela nasceu de um parto difícil. Eu acompanhei todo o processo, mas eu lembro que ela nasceu de parto normal num ambiente onde todo mundo tinha nascido de cesárea, né? E ela era a única neném, assim, no meio de 20 nenéns, a única berrando, e todo mundo dormindo, né? E eu lembro de eu tava com a cabeça no vidro, assim, embasbacado, porque eu nunca tinha visto nada tão lindo, tão maravilhoso, assim. Eu tava apaixonado, mas num nível de paixão, assim, que eu não sabia que existia, né? Mas, desde o primeiro momento, ela já mostrou quem era ela. Já veio com personalidade. Assim, no primeiro momento, eu falei, minha nossa, é um serzinho e ela já veio causando, assim. Com esse choro todo. Com esse choro todo, né? A Gigi, ela tem uma questão muito forte, assim, de ser ela. Ela é, assim, é uma personalidade... nisso ela carrega muito do gostar de ser diferente. Puxou pra quê? Mas que eu ia nossa, falar. há pouco tempo atrás, pô, minha filha tem 17 anos, nesses dias ela apareceu com uma tatu, assim... Tipo, olha, pai, olha aí, que eu pai. acabei de fazer. Exato. Né? Como se... Beleza, próxima experiência. Eu gosto muito de rock, e ela puxa esse lado também, né? E eu vou pra shows, né? Teve uma vez, eu tava no show do Matanza, né? Segurando minha filha pra ela não ir pro meio do mosh lá, né? De repente ela desapareceu. Quando eu vejo, a Giovana tava em cima do público, assim, o pessoal carregando ela. Ela tinha quantos anos? 16. Gente, que máximo. Então, assim, a paternidade é uma coisa que te ensina mais do que a gente quer ensinar. E daí eu vou pegar um outro lado que é meu filho, o Luigi. O Luigi, eu falo assim, eu sou fã do meu filho. Eu sou fã. Eu gostaria de ter a inteligência emocional que o Luigi tem. E tão novinho, né? Ele sabe quando calar. Ele sabe quando falar. Ele sabe agir e interar com todo mundo. Ele sabe ser bem quisto em todo lugar que ele vai. Ele sabe emitir uma opinião sábia. Mesmo tão pequeno. Tem horas que ele fala algumas coisas que eu falo assim, gente, sabe aquele orgulho de pai, assim, né? Paternidade tem muito a ver com exemplo. Só que eu percebi que não é o exemplo mais sobre assim, eu quero ser um cara bem sucedido, então vou comprar um monte de coisa, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero ter... Não é isso que eles estão observando. Eles estão observando a sua atitude no dia a dia para com os outros, para com você mesmo, o que você acredita, né? Quando, assim, eu passei por um processo que é sempre traumático, você passou também, que é o divórcio, né? Divórcio é um processo muito traumático, né? E né, minha filha, ela ficou muito difícil, ainda tem dores desse processo, mas esse dia conversando com meu filho, ele fala uma coisa, ele falou assim, ô papai, é o seguinte, eu poderia ter escolhido ficar chateado com você, né? E no começo eu fiquei, né? Teve coisas que você fez, mas eu falei assim, cara, eu gosto de ficar com meu pai. Então, eu vou passar uma pedra nisso e vou continuar convivendo com ele como se não tivesse acontecido nada. Ele tem 13 anos. Meu, que... Cara, você fala assim, sabe, que brilhante isso, né?
assim, e detalhe, né? São dois seres do mesmo mãe, do mesmo pai, completamente diferentes. Eles são diferentes. Totalmente. A Giovana já é muito mais o meu lado mais intransigente, né, etc. Né? O Luigi, ele carrega um lado, né, já mais easygoing, mais fácil de lidar com a vida, né, que me ensina muito. Né? É lógico que a paternidade insere várias preocupações sobre contas a pagar, escola para pagar, sim. vida para fazer, e é uma... Eu falo que filho não é um investimento, filho é uma despesa. Não, nossa Não tô Senhora. dizendo que por ele ser uma despesa, você não vai amar loucamente, Mas é uma desesperar. Mas é uma despesa, não eterna. adianta você criar o seu filho achando que ele tem a obrigação de te amparar na velhice. Eu nunca acreditei nisso. O Fabinho, se Deus quiser, ele não vai ter nenhuma preocupação com a velhinha do cruzeiro. Sabe, e Pri, mais do que isso também, uma das coisas que eu tenho exercido, por exemplo, eu acho que isso tem mudado, a gente tem uma visão hoje, pouco tempo atrás eu vi essa frase, eu gostei muito dela. A geração nossa tem uma preocupação de que a gente quer ser amado pelos nossos filhos Exato. e não respeitado. E não respeitado. Exatamente isso. Eu fico pensando, eu sempre me peguei pensando, né? Que tipo de relação eu quero ter com o Fabinho quando acabar a dependência emocional, física, financeira, né? E isso, a qualquer tempo da paternidade, da maternidade, essa ficha pode cair, você pode construir. Sabe, né? Um exemplo bacana, a Marcela, amiga nossa. Sim. Né? Marcela, há pouco tempo atrás... Quero trazer a Marcela aqui, olha, agora que você falou dela, a cara dela. Cara, a Marcela vai ser uma pessoa É com a muita cara dela. muita vivência, né? A Marcela tá recordista mundial de paraquedismo agora, tá fantástica, assim, né? Empresária, bem-sucedida, tudo. E daí, um dia, o Lourenço, o filho dela, veio ela também se divorciou, né? E veio pra ela e falou assim, poxa, mamãe, na casa do papai é muito mais legal, né? Daí ela falou assim, filho, deixa eu falar uma coisa, a mamãe não tá nem aí pra ser legal, tá? Não é a minha função. Se acontecer, ótimo. Mas não é a minha função. A minha função é te podar enquanto pessoa pra te fazer uma pessoa de caráter. E aí que vem o ponto, né? Qual é o seu caráter? Porque essa é a pergunta. Qual é o seu valor? Se você não tem claro quais são os seus valores, como você vai passar? Você vai passar isso pra Qualquer uma outra coisa pessoa? encaixa, né? Qualquer coisa encaixa. Se você vai com a massa, se você, muda, se é a moda do dia, etc e tal, você está ensinando para o seu filho a ser volúvel com todo mundo. Né? E isso não cria raiz forte. Né? Eu tenho vivido... Eu vou pegar um exemplo recente, né? Meu filho, semana que vem é aniversário dele, né? E o celular dele tá já nas últimas, assim, respirando por aparelhos, assim, né? O instinto de pai é falar, não, eu preciso comprar. Não, ele precisa saber viver frustrações. A gente dá muito pouco valor a isso. Os nossos filhos precisam passar por frustrações se eles quiserem crescer. Então, eu mencionei, né, recentemente tive uma situação com minha filha, mas eu me afastei e falei assim, deixa ela com o tempo dela, deixa ela com as frustrações dela, ela precisa passar, assimilar essas coisas. A gente quer encapsular eles numa caixinha de segurança. E você cria um adulto frágil, né? Exato. Um adulto cristalzinho que não aceita não, nada. né? Sim. Exato. Eu acho que a nossa geração também passou por isso, né? Eu acho que isso está se acentuando, mas sempre passa pela cabeça de um pai e de uma mãe que você quer dar mais do que você teve. Mais amor do que você teve, mais experiências do que você teve, mais proteção do que você teve, mais educação, mais escola, mais isso, mais aquilo. E acho que nessa crescente, a gente vai criando adultos cada vez mais frágeis, né? Cada vez menos preparados para lidar com a dor, para lidar com a frustração, para lidar com o universo do trabalho. Sim. Né? Pensa em quantos jovens, né, ao longo da nossa trajetória a gente recebeu e a gente percebe que
a empresa também tinha que educar o jovem, né? Sim. Transferiu de casa para a escola, da escola para a empresa. Sabe, eu acho que todo mundo, eu sempre quis ser pai, sim, né? E isso para mim foi um desejo. Eu fui ser pai relativamente cedo, fui ser pai com 30, né? E eu tive e agradeço demais meus pais por isso, né? Eu tive uma infância bem financeiramente, assim, infância. Meus pais eles cresceram ao longo da vida, assim, em termos de carreira, e realmente propiciaram condições muito boas pra gente, né? E hoje eu olho assim, eu não consigo fazer as mesmas coisas no mesmo nível que eles faziam, né? E às vezes o chicotinho fica batendo. Direto, muito, bate, né? Muito. Fala, nossa, não levei pra Disney aí. Não levei pra Disney, não fiz isso. Mas, por outro lado, hoje eu vejo também sobre vários aspectos de experiências significativas, de proximidade, de amizade com eles, que eu também não tive porque era uma outra geração. Né? Isso, pra mim, eu tenho olhado sobre um aspecto muito bom. Né? Tu fala assim, cara, eu prefiro que por exemplo, meu filho, ele conta coisas assim, né, de vida, né, minha filha também, né, muito particulares, muito, sabe, deles, né. Meu filho tá naquela fase meio terroristinha de tipo 13 anos, Nem querendo fala. querendo bagunçar, eu etc. sei o que é isso. E eu parei de falar assim, ai, filho, isso aqui, não. Eu falei assim, cara, quando eu tinha a idade dele, eu era igual. Eu não incentivo, mas eu ouço. E o fato de ouvir, só o fato de ouvir e não criticar, eles já se sentem... Ufa, né? Ufa, eu tenho alguém para contar. Não né? tá me julgando, né? Eu posso falar abertamente. Posso falar abertamente, mas também não deixo também de falar assim, filho, isso aqui não. Isso aqui eu acho errado. Sim. Isso aqui você tá errando, de certa forma. Esse apontar de direções é muito bacana. É muito legal. As pessoas acham que não dar limite é amar. Tá totalmente errado. Não A gente, essa semana, conheceu uma psicóloga, né? E assim, o Enzo, ele tem mais ou menos a idade do seu, ele tá com 12. Sim. E a psicóloga falou, assim, pra gente, numa conversa, de que os pais, alguns, né, gente, não estou generalizando, que eles não educam, e aí eles jogam numa terapia e falam, conserta aí, meu filho. Aí. E a gente vê isso na realidade, a gente que tem aí esses adolescentes, a gente vê que, assim, poxa, como que pode um menino tão bonito, tão inteligente, tá aí, tipo, jogados? Porque tem pais que falam assim, te proporciono bom estudo e tá ótimo, essa é a minha obrigação. E o resto? Bom estudo não quer dizer uma boa educação. Exatamente. Educação exatamente. É dentro de casa, né? Mas eu vou além. Eu tenho um ódio com Big Brother, né? Assim, eu nunca assisti. Assim, eu já devo ter passado 5 minutos na minha vida e falo assim, gente, como alguém gosta disso? Mas vamos pensar que a gente tá na 25ª. Tem muita gente que deve gostar, Tem né? muita gente que gosta. Horas, se pra pessoa observar a vida do outro é o grande valor da vida dela, como ela vai passar algo de valioso, de caráter do que ela é pro outro, já que pra ela tá mirando a vida do outro como a vida como que ela gostaria que fosse. Não, e a mesma coisa quando você passa o seu dia seguindo a rotina de um influenciador. Pra mim é a mesma coisa. Você fala assim, gente, onde foi parar o sentido da vida, né? Onde foi parar a sua vontade mais do que essa CPI do Tigrinho que tá rolando. Nossa, cara, vexatório. Que assim, eles põe ali a imagem deles, ganhando dinheiro, e a realidade não é aquela. E quanta gente se afundando nisso, Sim. porque eles estão querendo gente ir morrendo na mesma direção. Gente, é muito triste, né? Porque acho que tudo que o ser humano tem é a escolha. Né? Eu tô repetindo já pelo 3º episódio o livro do Frankel, né? Né? A vida é escolha. A escolha que você tem de viver aquele minuto, né, conforme você gostaria de ter vivido e não como alguém falou pra você viver.
E, de repente, a gente tá jogando isso fora. Tá desperdiçando essa possibilidade. Né, eu falei do primeiro episódio que, assim, eu tenho o meu lado religioso, mas eu gosto muito, muito de pensar. Isso é um pensamento muito comum para mim, muito constante. E se tudo isso for mentira, se a gente realmente for... Não tem nenhuma vida depois, a gente simplesmente virou pó, e tudo que a gente tem, o ateu tá certo, e tudo que a gente tem acabou, vai virar pó. A gente passou, daqui a 5 gerações ninguém vai mais lembrar da gente, e a gente foi um minuto no universo. Uma fagulhinha. Uma fagulhinha no universo. Gente, eu estou desperdiçando essa fagulhinha no universo, vendo o Big Brother, olhando a vida dos outros, olhando não sei o que, um influencer. Não, pra quê? Eu quero isso. Pra quê? Eu preciso daquela bolsa de marca, eu preciso... Não, você não precisa de nada. Nada disso. Tem, sabe... Toda vez que tem esse eu preciso disso, que eu vejo que eu tô indo pela veneta dos outros, eu falo assim, cara, opa, tá errado. Eu cobro muito isso do meu filho, porque eles estão nessa fase meio de serem... De se influenciar uns pelos outros. Então, às vezes, ele realmente, às vezes, ele tem esse tipo de fala. Ai, porque eu preciso. Eu falei, você não precisa. Ai, porque o fulano tem. Você não é o fulano. Você é o Enzo, com seu caráter, com seus valores, com as suas características físicas. E eu falei, é a sua vida. O fulano tem uma vida, você tem outra. Sim. Então, assim, essa fase que eles estão é onde que a gente tem que trazer isso mesmo, pra lá na frente eles terem bons resultados. Exato. Sabe? É muito triste você ver uma geração inteira desperdiçando a vida. Eu tenho uma série, né, que é o Band of Brothers, né, que foi feito pelo Tom Hanks. Logo depois que eles fizeram o Resgate do Soldado Ryan, eles fizeram uma série com a Companhia 101, né, que foi os paraquedistas que saltaram na Segunda Guerra no dia D, né? E todos eles tinham uma noção que eles estavam indo para viver algo que seria um extremo sofrimento, mas aquilo seria altamente significativo pelo valor que eles tinham para o país deles. E assim, você vê o depoimento dos senhores que passaram, alguns perderam membros, né? Mas eles estavam assim, cara, eu fiz, eu vivi, eu estive lá, né? E eles se reuniam, né? Assim, criaram uma amizade, assim, que se reuniam 60 anos depois do acontecimento, todos eles bem velhinhos mesmo, com amizades que duraram, né? E cada um viveu uma vida, um ficou rico, o outro não, um fez isso, mas eles se encontravam, eram eles. Eles falaram assim, a gente viveu aquilo, a gente estava num meio que o nosso objetivo era libertar o mundo, né? E quando eles terminam, eles falam assim, quando terminou a Segunda Guerra, ninguém ficou, nossa, nós somos heróis, etc. Cada um foi pro seu lado. Foi viver a vida. Né? Esse tipo de valor sólido, assim, eu acho muito, sabe, do tipo, cara, os que eles viram, viveram, fizeram, sentiram de medo, de dor, mas ao mesmo tempo de alegrias. E daí eles falavam uma coisa muito interessante, assim, quando eles estavam lá, quando eles se reuniam, as melhores memórias deles não eram das dores da trincheira, etc e tal, eram as piadas entre os amigos. Sim. Estavam passando uma situação terrível, péssima, horrível, né? E eles estavam fazendo piada. E eles falaram assim, era isso que sobrava no final, né? Um grande amigo meu que, infelizmente, não está mais entre nós, eu acho que o melhor paraquedista que esse país já teve, assim, eu sinto a falta desse cara todo santo dia na minha vida, o Claudião, né? Ele falou uma coisa assim, cara, todo mundo que passa por dificuldades juntos cria uma união. Um laço, né? As pessoas esquecem desse valor, esquecem do valor da frustração, esquecem de valor. E a gente tem que ensinar nossos filhos que isso é o que é importante. Como superar esse tipo de coisa, né? Acho que é isso, assim. Paternidade é um assunto... E eu faço muita questão, assim... Eu não vivo com meus filhos hoje, mas eu sou aquele pai que manda bom dia... Quero saber todo dia, mando mensagem, levo meu filho no jiu-jitsu, faço questão de estar junto com eles, levo para show, cobro nota. Por quê? Porque
é a minha forma de mostrar presença, né? Eu falo que, assim, a coisa mais... talvez a grande questão, né, pelo qual eu acho que a parte triste do fato do divórcio é não conviver com meus filhos, né? Diariamente. Mas isso foi substituído para mim já que eu tenho esse tempo que seja um tempo de muitíssima qualidade. A intensidade da experiência. A intensidade da experiência. Exatamente isso. Isso deve ser super importante para eles. Sim. E com certeza lá na frente eles vão falar. Por mais que eu não vivi diariamente com meu pai, ele sempre esteve presente em nossas vidas. Sim, sim. E falando em viver, existe a tendência de que a gente viva cada vez mais, né? Sim. Todas as mudanças que aconteceram, né? A gente pensa muito nessa coisa da longevidade, do trabalho, da produtividade, de uma vida plena. Como é que você vê essa relação, né? Como é que você vê o Rodrigo, sei lá, de 90 anos, né? Ativo. Uma das coisas que eu até falei já anteriormente, né? Muitas vezes eu deixei um pouco de pensar no futuro, sobre um aspecto, no que vai ser do meu futuro, por um motivo simples. Eu não me vejo aposentado. Eu não me vejo. Eu me vejo trabalhando até o último dia da vida. Né? Mas poxa, por penitência, o que você vai fazer? Não, por me fazer útil. Minha mãe tá com 71, minha mãe é psicóloga, né? Ela tá com 71 anos, ela atende. Né? Meu pai também tá com 71 anos, ele tem uma loja, ele vai todo dia na loja, etc e tal. Já foi um empresário muito maior do que ele é hoje, mas mesmo assim ele gosta de trabalhar. Eu não vejo... meus pais, eles vieram assim, de condições... Né? Meu pai é um retirante nordestino, minha mãe é uma retirante mineira. Minha mãe morou na roça, meu pai morou no sertão nordestino, assim, e você não... Quando você vê, minha avó, por exemplo, está com 90 anos, e quando eu chego na casa da minha avó, eu vejo uma senhora ativa que prepara o almoço de Dia das Mães para todo mundo e não quer que ninguém prepare por ela. E eu vejo que, assim, quando a gente pensa em longevidade para mim tem a questão de estar ativo nos 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito. Sabe? Verdade. Então, conte com o seu corpo, cuide da sua máquina, né? Ache alguma coisa que você gosta de fazer, que vai fazer você transpirar todo santo dia, né? Alimente sua mente com coisas boas, né? Tenha a sua conectividade com fé, mas nessa parte do corpo e da mente, eu acho que o trabalho... a gente vive hoje uma sociedade que enxerga o trabalho como peso. Eu tenho que trabalhar para conseguir dinheiro, para conseguir coisas. Pagar contas, ter as coisas faz parte, mas quando a gente só pensa nisso, a gente reduz o trabalho. O significado dele reduz, né? Sabe? Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei. Eu comecei a trabalhar cedo, meus pais, meu pai... foi empresário e eu lembro que com 13 anos ele levava a gente para a fábrica para trabalhar na linha de produção. E eu acho um dos melhores exemplos que ele poderia ter me dado, sabe? Eu comecei a trabalhar com 16, né? Dava aula de arte marcial, inclusive. Eu era moleque, mas dava aula de arte marcial, né? Como que eu fiz antes do jiu-jitsu, né? E a questão de você se fazer útil para o mundo, né? Acho... a vida fica sem significado. Eu não me vejo uma pessoa que não trabalha. Eu sou capricorniano, né? Então, capricorniano trabalho tá intrinsecamente relacionado com a satisfação de vida. E quando eu vejo isso, muitas vezes, a multiplicidade de experiências de trabalho que eu já tive, eu já trabalhei desde frota, quando eu te conheci, né, terceirização de frota, já trabalhei na indústria, já trabalhei com inteligência artificial, né, agora estou trabalhando com recrutamento e seleção. Essa multiplicidade de escolhas, lá na frente, no futuro, quando eu tiver mais velho, eu quero trabalhar com outra coisa, talvez não vai ser o mesmo ritmo. Penso muito em como transferir conhecimento, né, como eu monetizar em termos de transferência de conhecimento. Importante. Teve uma época até, eu falei assim, poxa, eu queria
eu pensei até, falei assim, poxa, como que eu faço para ganhar algum extra vivendo de música, alguma coisa do tipo, não vivendo, né, mas tipo, tendo isso, mas eu percebi que não se misturam hobbies com... Quando você quer transformar um hobby numa atividade profissional, é um dilema delicado. Eu tenho muitos amigos que tomaram o caminho de se tornarem paraquedistas profissionais, né, e viram trabalho. Exato. Assim, mas seu trabalho é sair de um avião. Mas é um trabalho. Então, assim, no final das contas, saber definir... trabalho, ele tem que ter algo de desafio. Ele tem que ter algo... E isso é importante. Ele tem que ter um pouquinho de desconforto. Aquele negócio que... Se for toda hora algo super confortável, super tranquilo, super de boa, que não te oferece desafio nenhum, cara, saia. Não realmente... eu estou numa empresa há 20 anos, conheço todo mundo aqui, trabalho... Cara, tem alguma coisa errada. Porque aí ele deixou de ter sentido, ele tem que ter algo de desafio. Longevidade, para mim, está intrinsecamente ligado a me manter útil, ser útil, fazer diferença. Eu não me vejo assim, eu espero assim, que eu não tenha... A gente nunca sabe o que vai ser do nosso futuro, mas que tenha alguma doença incapacitante que possa não fazer isso. Mas eu espero de verdade estar trabalhando até o último dia da minha vida, né? Eu gosto muito de rock, né? Eu tenho uma verdadeira adoração pelo Lemmy do Motorhead, né? Que eu acho que o Lemmy foi a personificação pura do rock and roll, né? Só que ele era um cara que era loucão, etc. Tudo, mas ele era um cara extremamente trabalhador. O pessoal falava assim que ele estava sempre no estúdio. Tipo, o cara, uma semana antes de morrer, ele estava fazendo show. Sabe? E ele falava assim, eu vivi o que eu queria. Eu acho que... É sobre isso, eu acho. Essa coisa da paixão, né? Sim. Poxa, eu sempre cito esse exemplo, né? Eu fui assistir um dos shows de despedida do Elton John há, sei lá, 8 anos atrás, 9 anos atrás. Ele tava com 70 anos e ele parecia um garoto de 15. Sim. Tocando piano, cantando e uma energia... Quem gosta muito do Paul McCartney, né? Sim. Pô, agora em novembro do ano passado, de novo, mais uma vez, e um show. Eu acho que quando você vive realmente a sua paixão, não é que não vai ter desafios, né? Mas você é capaz de fazer isso até o último dia. Você sabe que toda vez que eu ouço Elton John, eu lembro de você? Você eu acho que é uma... Mas quem é que não escuta Elton John e lembra da Priscila? Nossa, toda vez, assim, há pouco tempo atrás eu tava tirando né, a Skyline Pigeon, né, Adoro. a música, foi música de namoro dos meus pais, eu comecei a tirar, né, e daí esses dias eu tava pensando, cara, eu nunca ouvi Elton John com a fé que eu deveria, assim, né, Nossa, daí eu comecei a ouvir umas músicas, peguei umas 4 pra tirar no violão mesmo, assim, cara, é muito bom, bom. Eu gosto demais. E sabe que, assim, eu vejo, assim, eu até acho que, pensando em música, alguns músicos já deveriam ter parado, assim, pra mim, por exemplo, o Rolling Stones, pra mim, já deveria ter parado há um tempão, porque eles não se suportam, estão lá fazendo por grana, né? Mas, por exemplo, que nem o Lemmy, que eu falei, assim, ele fazia porque ele gostava, ele fazia porque era a paixão dele, assim, era nítido, né? Ter algo... e quando eu falo assim, eu quero ter um trabalho, né, lá na frente que faça significado, daí eu penso muito sobre, logicamente, transferir conhecimento, que eu acho importante, mas ter contato com pessoas. Isso para mim é fundamental. Sim. E vender algo. Eu gosto, assim, oferecer algo que as pessoas acreditam em mim, falam assim, olha, eu confiei nesse cara a ponto de comprar algo dele, para mim a prova cabal de que eu consegui tocar aquela pessoa, porque toda venda é um processo de confiança. Eu vou te vender isso aqui, você está confiando em mim que esse é um produto que vai te satisfazer, que não vai quebrar, que não sei o quê. Quando você vende serviço, que é a maior parte do que eu me dediquei nos últimos 10 anos, assim, 10, 12 anos de carreira, aí que é mais, porque é uma promessa futura, né? A gente conhecer as pessoas a ponto delas confiarem e você cativar, né, a ponto de que elas paguem por isso, acho muito gratificante. Gratificante. Então,
Eu não sei o que eu lá no futuro eu vou fazer, não sei, né? Mas eu sei que isso eu gosto. Então, eu vou pensar algo nesse sentido, né? Espero que com 90 anos estar lá falando com as pessoas, ativos, fazendo tudo. Nem que seja um bar. E o pouco que a gente já viu aqui, vai ser fácil você fazer isso aos 90. Olha, eu realmente espero, de verdade, assim, eu não penso em... Eu acho que a questão... Você não vê, por exemplo, lavradores, né? Pessoas que viveram da terra pensando nisso. Né? O milagre dele plantar, dele colher, dele fazer... você não vê uma pessoa que mora na roça falando assim, eu quero me aposentar, não quero fazer nada. Você vai ver o vô trabalhando, o filho trabalhando, o neto trabalhando, o vô talvez trabalhando menos. Há uns anos atrás, eu lembro de ter visitado uma fazenda, não era uma fazenda, uma chácara de produção, assim, né? De japoneses, e sempre cadeira, um senhor de 90 anos carregando o carrinho, indo lá, plantando, extremamente ativo. Se você, cara, o que mantém esse cara ativo é o trabalho. O trabalho, exatamente. Eu acho que assim, o trabalho é a forma que a gente usa os nossos dons para fazer pequenos milagres. Sim. Eu acho que o trabalho, ele é uma expressão da nossa conexão com Deus, com o universo, né, com quem quer que seja. Sim. É fazer esses pequenos milagres. Sim, sem dúvida. E a gente tá fazendo um lindo hoje aqui, né? Eu falo que o Entre Manas parece trabalho, mas não é, né? Não, ele acaba sendo diversão. Não, é perceptível, é bem divertido mesmo. Muito legal, muito profundo as perguntas, as conversas. Sai da alma, né? Isso é legal. A gente dá essas cutucadinhas, né, Paty? E quando que a gente volta? Quarta-feira, às 12h30, vamos ter o último episódio. Então, fiquem ligadinhos e não percam. Até lá!